Cadernos Racionais, número 17. Programa extraído dos Cadernos Racionais de 6/6/1945. Continuação do capítulo anterior. E assim, o imunizar tudo é, e o espiritualizar nada é. Espiritualizar quer dizer espetar, espinho, espeto, experiências, que delas então nascem as provas que dizem provação. O vivente em experiências e nenhuma delas provando. Ele entra em provação, quer dizer sofrimento. Então diz o vivente: estou passando por esta provação, por isto, por aquilo, ou aquilo outro, por as experiências serem sempre um ponto duvidoso de acertar ou não. Portanto, tudo quanto se diz espiritualização quer dizer espiritismo, seja ele de que espécie for, e enquadrado nesses 7 pontos sem solução deste esquadrejo de provações, por a prática das experiências ser o livro das noções, das incertezas. Então aí naufragam os amigos da fé, da crença, da esperança, que os caducos adotaram como se a esperança e as experiências fossem encher a pança de todos de verdades das verdades. E por no pensar e na esperança reinar as incertezas, é que ninguém pôde consumar as grandezas desejadas, de alcançar nos pontos das experiências, que daí deriva-se espiritismo, e espiritismo racional, tudo isto em experiências, e os restos dos enigmas da natureza, portanto a confusão dos viventes, não podia deixar de assim não serem confusos e condenados às vezes por aquilo que lhes parece ser, devido predominar nos viventes a índole das experiências, das incertezas, que há então essas confusões de experiências. E espiritismo é a mesma coisa. Por o espiritismo, seja ele de que espécie for, e uma coisa em experiência, e por todos pertencerem a este mundo espiritual é que vivem assim na dúvida de tudo, que muitas vezes estão vendo as coisas como são e custando admiti-las, devido serem enigmáticos, quer dizer misteriosos, e por assim serem seres em experiências, por tributar ou monopolizar com o mundo espiritual. Então diz um para o outro: quando as oportunidades permitem,
Fulano teve uma autêntica aspiração. Fulano é de um espírito forte. É mais clarevidente do que muitos. Por todos pertencerem a um mundo espiritual que vivem de experiências, e por isso são assim seres quase que indomáveis neste ponto, em certas ocasiões, mas que confusões não há nenhuma para porem em dúvida o equilíbrio da imunização racional. Que a imunização racional é o ponto máximo em tudo. Nela está completa as verdades das verdades. A base é racional, ao passo que o ponto espiritual não tem base, e sim como nunca divulgaram e nem podiam divulgar, e que agora estão sabendo o porquê de assim serem, e de assim viverem, e de assim estarem cheios de contrabalanços, dúvidas e incertezas na vida, principiando pela própria vida que não sabem o dia nem a hora de morrer. Só uma incerteza desta é a coisa mais pavorosa para qualquer pessoa que se alimenta com estas horas, quer dizer, ciências sem bases, que cultuam a prosa como um brilhante aprimorado, que o primor vem em si mesmo, existe e por isso a vida sempre foi um mistério e nunca teve valor. A vida nunca teve vontade, nunca teve dono. Se tivessem, os donos de suas próprias vidas prolongariam de acordo com as vontades. Portanto, tudo isto, um conjunto de massas fluídicas, e pelos fluidos é que se alimentam ou se enfraquecem. E assim o fluido é um jato de pirâmides, ou boas ou más. A pirâmide sendo o alvo bom ou mau, e que dali subtrai o fluido, que é o pensar nisto ou naquilo, que alegra ou entristece ou apavora. E assim muitas vezes o vivente troca o fluido bom pelo mal. Por quê? Devido às aparências que nelas estão as experiências, e que destas sempre saem mais mal do que bem, devido ao ponto de provação, que é a incerteza derivado das experiências, que um vivente imunizado só pode se perturbar se quiser. Sim, que na imunização estão todos os pontos para todas orientações, ilustrações e satisfações do vivente imunizado. O vivente imunizado vive mais certo do que qualquer relógio dos mais certos. Sim, porque o relógio está sujeito a avarias. O imunizado não é sempre aquilo até o fim. Isto é apenas uma retórica dos contrafeixes, das comparações da imunização racional com a espiritualização. O espiritualizado vive mais preocupado. É o estado normal, desconfiado, assustado, sempre em dúvida de tudo, na incerteza,
e os imunizados completamente diferentes, como do preto para o branco, os imunizados na certeza de tudo e os espiritualizados na incerteza de tudo, na esperança, na expectativa, por ser do conteúdo das dúvidas. É um ponto horroroso e horrível viver assim. E por isso tenho que vos mostrar esses contrapontos para saber o que é imunização racional e espiritualização, que é o ser que predomina no mundo e que deixará de predominar quando todos conhecerem o que é imunização racional por meio desta escrituração. Então aí abraçarão o certo e abandonarão o duvidoso, o erro, o engano, a ilusão que é mantida pelas experiências. Então diz: em penitência todos espiritualizados, em provações, em expiações. E aí um verdadeiro conteúdo de ruínas e misérias com aparências para iludir, ludibriar, emocionar, tudo isto dentro do contendo das experiências, maneiras de encantar, de atrair, de sugestionar, de obedecer, tudo isto dentro do conteúdo das experiências, que é o modo de todos viverem no mundo, que por assim serem, está aí este foco de ruínas onde estão cansados de verem e saberem que o mundo deste jeito é um verdadeiro hospício. É uma verdadeira casa de loucos de todos os calibres. Então, por conhecerem isto ainda mais, dizem: o mundo é de sofrimento. Viemos por ignorância neste mundo para sofrer, e por atraso ainda mais dizem: é para pagar o que nós devemos, sem saberem o que fizeram, sem saberem o que devem para pagar. Portanto, todos na incerteza de tudo e, por isso, sem consciência do que dizem. Nunca podemos provar com bases estas coisas, por serem espiritualizados e viverem de experiências. E assim, admitindo com estes assuntos repetidas vezes, diferenciando no modo de explicar para orientar, pontinhos necessários para clarear as mentes mais rudes, e por isso assim explico de todos os jeitos, de todas as formas, repetidas vezes, porque se o vivente não compreende de um jeito, compreende de outro. Se não compreender de outro, compreenderá de outro. E assim, de qualquer maneira, virá o reconhecimento, a compreensão pelos variados modos de explicar, para as entranhas mais rudes poderem libertarem, conhecerem e desenvolverem em si mesma a imunização racional. Uns compreendem de um jeito, outros já não compreendem, e para todos compreenderem é preciso ser assim, explicado de todos os jeitos, de todas as formas, porque a leitura é para todos, para os rudes e para os que não são rudes. Para estes está explicado até demais,
e muitas vezes para os rudes, quanto mais, melhor, para libertarem-se.